Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira desta terceira semana do tempo do Advento, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nesse dia nós lemos o Evangelista São Mateus no capítulo 1, versículos do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quinta-feira a meditação do capítulo 1 do Evangelista São Mateus. Ontem meditávamos a genealogia da parte de Cristo e recordávamos como São Mateus, ao fazer a genealogia de Cristo, tem a intenção de nos recordar que em Cristo nós temos verdadeiramente o cumprimento das promessas do Pai. É Ele verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador. Hoje vemos São Mateus que nos narra aquilo que nós chamamos o anúncio a José. Porque nós vemos que aqui José é alertado em sonho para que não venha a repudiar Maria, mas que a possa recebê-la, porque aquilo que nasce dela, aquele que nasce dela, é fruto do Espírito Santo. E já aqui nós temos alguns elementos importantes para nós compreendermos a grandeza de todo esse gesto da parte de Deus. Primeiro de tudo, Maria, que estava prometida em casamento. E o estar prometida em casamento vai muito além daquilo que nós hoje compreendemos como noivado, porque muitas vezes se fala desta fase como se fosse um noivado da parte de Maria. A prometida em casamento eram-lhe aplicadas já as mesmas regras do matrimônio. A única coisa era que os dois não tinham iniciado ainda a coabitar, a morar na mesma casa. Mas para as leis da sociedade da época, Maria era já plenamente esposa de José. E, sendo plenamente esposa, um dos direitos que José tinha era de tomar Maria como esposa virgem, garantindo-lhe de fato uma descendência legítima. Nesse meio termo é onde acontece a aparição do anjo, que convida, que chama Maria para ser a mãe do Salvador. E é dentro desse contexto que nós vemos José que resolve abandonar Maria em segredo. Porque se ele denuncia, Maria poderia sofrer as punições do adultério, entre elas a pena de morte. E assim, quando José resolve abandonar Maria em segredo, ele praticamente toma a culpa de tudo sobre si. No entanto, tudo isso cai por terra quando nós vemos a ação do anjo. O anjo que alerta a José e diz: não tenhas medo de tomar Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. E este dado ele é muito importante, porque nós recordávamos no dia de ontem que é José que garante a descendência davídica a Jesus, acolhendo-o como seu filho adotivo. E o sinal desta acolhida é justamente o lhe pôr o nome. Quando o pai impunha o nome a uma criança, reconhecia verdadeiramente como seu filho.
E assim, quando o anjo lhe convida e tu lhe darás o nome de Jesus, é convidar, é chamar José também a participar desta sagrada vocação de ser o pai do Filho de Deus. E assim lhe chama, lhe convida para que possa dar o nome a Jesus, o acolhendo verdadeiramente como seu filho. E nós vemos então mais uma vez a ação de Deus, que ultrapassa a ação humana e que garante de fato que o Cristo possa se encarnar, que Cristo possa vir se fazer presente em nosso meio, possa habitar conosco. E é claro que diante deste exemplo de José, nós também somos convidados no nosso dia a dia a acolher a Cristo, a acolher o nosso Messias, a acolher o Senhor que vem ao nosso encontro e que também pede para ser acolhido por nós, também pede para adentrar as nossas casas. Assim, hoje, ao mesmo tempo que nós louvamos, nós agradecemos a Deus pela vida de São José, pelo seu sim generoso em acolher Maria, em acolher o menino e formar assim a Sagrada Família. Nós pedimos por todas as famílias, mas pedimos também para que nós tenhamos a mesma capacidade de José, de acolher o menino Jesus que continua vindo ao nosso encontro. Oremos. Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei aos que sofremos na antiga escravidão sob o jugo do pecado, sejamos libertados pelo novo nascimento do vosso Filho, que esperamos. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.